irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com cada um de vocês. Quero louvar a Deus porque você está nos assistindo agora. Mais um encontro da Primeira Igreja Batista aqui na cidade de José Bonifácio. E nós somos tão gratos a Deus pela sua vida e por tudo que Deus tem feito em você. E quero começar essa celebração lendo com você o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Efésios. Isso se encontra lá no capítulo 3, a partir do verso de número 14, que nos diz assim: por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo inicia aqui esse texto dizendo: olha, eu oro por esta razão. Há uma razão pela qual nós nos colocamos diante do Pai. Há uma razão que nessa noite eu quero iniciar, assim como ele disse, poder, para que Deus habite, para que haja amor, tudo isso seja revelado e visto na sua vida. Que nessa noite você possa desfrutar da grandeza e do poder de Deus. Ele tem o melhor para a sua vida, Ele tem o melhor para nós. Que Deus te abençoe e que você possa, a partir deste instante, ser cheio do Espírito Santo, transbordando a graça e o amor do Pai. Nós estamos seguros com Ele, nos braços dEle, acolhidos por Ele, porque Ele é o Deus que habita em nós, único e verdadeiro. Vamos adorá-lo e exaltá-lo, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Seguro estou nos braços. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
saber, ó Pai, que o Senhor está com seus braços estendidos a nós, ó Pai, a qualquer momento. Independente de como esteja a nossa vida, ó Pai, o Senhor sempre está disposto, Senhor, a nos acolher. Pai, nesta noite eu te peço, ó Deus, que o Senhor tome o teu lugar de honra neste culto, que tudo que for feito aqui, ó Deus, seja para a honra e glória do teu santo nome. Que a cada lar, ó Pai, que o Senhor adentrar com essa palavra, com essas canções, vidas, ó Deus, possam ser transformadas, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que tem sido dias difíceis, ó Deus, onde nós não podemos estar congregados como igreja. Mas que bom saber, ó Pai, porque a tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor estaria presente. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor está presente aqui em nosso meio. Nós cremos que o Senhor está presente em cada lar. Por isso, ó Deus, que o teu Santo Espírito tenha livre acesso aos nossos corações. E que nesta noite, ó Pai, grandes coisas venham acontecer na vida de cada um que vai estar ouvindo essa mensagem, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu amor, muito obrigado pelo teu cuidado. E acima de tudo, ó Pai, como é bom poder descansar nos teus braços. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Evangelho de João, no capítulo 9, nos conta a história que Jesus, em um determinado dia, passa por um lugar e ele viu um cego de nascença. Eu vou ler para vocês. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou o mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-o nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei e agora vejo. Eu sou particularmente apaixonado por esse texto. Aqui eu consigo aprender algumas coisas que eu sempre trago como lição para a minha vida. Primeira coisa que eu quero já colocar no seu coração nessa noite é quando a Bíblia diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Quando nós olhamos para esta simples expressão, Jesus viu um cego de nascença, tem algo muito mais profundo do que nossa primeira vista. Ser um cego de nascença, o próprio texto diz aqui que os discípulos questionavam Jesus: quem pecou para que ele nascesse daquela forma? Eles imaginavam que o fato de ter nascido cego poderia ser maldição, castigo, praga, qualquer coisa nesse sentido. Eles imaginavam que aquilo aconteceu porque lá atrás seus pais, alguém fez algo de errado. Mas agora Jesus vem e diz assim: nada disso. Tão somente aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas acima de tudo, irmãos, o texto começa a dizer assim: Jesus viu. Aquele homem certamente era invisível para todos aqueles que passavam ali diariamente. Imagina você que todos os dias, no mesmo horário, aquele homem estava ali mendigando, pedindo ajuda. Com o passar do tempo, as pessoas se acostumam e já não enxergavam mais. Mas Jesus viu aquele homem e mudou a história dele. Sabe, queridos, às vezes você está passando por alguma coisa, algum problema que ninguém mais consegue entender, que ninguém mais consegue ver, só você sabe. E você imagina que é impossível, que as pessoas não te enxergam, as pessoas não sabem qual é a sua dor, as pessoas não sabem qual é o seu sofrimento, mas Jesus vê a sua dor, porque Ele vê o que ninguém mais enxerga. Jesus vê. Outra coisa que eu sempre aprendo quando eu olho para este texto maravilhoso é que Jesus fala de igual para igual com aquele homem. Jesus está conversando ali com os discípulos, olhando para eles ali, e Jesus o trata de igual forma. Sabe, Jesus não faz acepção de pessoas. Vivemos um tempo em que a discriminação, em que as lutas, os problemas, as dificuldades colocam as pessoas em níveis diferentes, mas Jesus sempre nos trata de igual para igual. Aquele homem, apesar de tudo aquilo que ele estava enfrentando, a Bíblia diz que Jesus agora está ali naquele lugar e conversa com ele, e agora Jesus então ministra sobre ele, pega ali, cospe no chão, faz ali aquela lama com areia e terra, passa nos olhos dele e fala assim: vai se lavar lá no tanque de Siloé. Ele vai e é curado. Jesus sempre fala com a gente de igual para igual.
Jesus nos trata de igual modo. Para Ele não há melhor ou pior, nem mais forte nem mais fraco, mas Ele trata você de igual modo. Como é bom saber que nós servimos um Deus assim. Outra coisa que aprendemos: é possível ver, mas não enxergar. Olha só, queridos, o que Jesus fez ali foi uma forma de obrigar os seus discípulos a enxergar o que eles não estavam vendo. Porque quantas vezes você olha para alguma coisa e você se acostuma com aquilo de tal maneira que você já não enxerga mais. Você até vê, mas não enxerga. Vou te dar um exemplo. Minha família e eu moramos durante muitos anos, quase 20 anos, no litoral de São Paulo. Viemos para o interior e as pessoas ainda hoje perguntam muito como é morar na praia. E eu digo para eles sempre a mesma coisa: com o passar do tempo, nós nos acostumamos. E às vezes eu saía ali da orla de São Vicente, atravessava todas as praias até a ponta da praia, lá no Cais, em Santos, sem nem sequer olhar para o mar, porque a gente se acostuma. E quando você se acostuma com algo, você já não foca mais naquilo, ele já não tem mais o mesmo sentido. Então às vezes você até vê, mas não enxerga. E agora Jesus, ao ver aquele homem, ao olhar para aquele homem, obrigou os discípulos também a olhar para eles. Obrigou os discípulos a ver a dor, o sofrimento daquele homem que estava ali durante tanto tempo. Jesus nos faz enxergar algumas coisas que anteriormente nós não víamos, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. E quem sabe hoje você não está precisando enxergar algo mais. Talvez você se acostumou com a situação, talvez você se acostumou com os seus problemas, talvez você se acostumou com suas lutas e já não consegue mais enxergar o que Deus está fazendo. Ou melhor, talvez você frequenta a sua igreja há tanto tempo, já acostumou com a pregação do seu pastor, de mim, por exemplo, já se acostumou com o círculo de oração, com as canções que são entoadas e já não consegue nem sequer enxergar a manifestação sobrenatural que Deus está realizando lá. Mas nessa noite, Deus te chama a olhar com outros olhos, a ver o que ninguém mais está vendo, porque Ele tem algo para a sua vida. E 4, para eu encerrar, porque senão eu posso ficar aqui tirando muitas lições para nós. A visão espiritual é mais importante do que a visão física. Aquele homem estava cego. E o texto diz que muitos ali começavam a perguntar, seus vizinhos começaram a perguntar. Você vê isso no verso 8 em diante, diz assim: seus vizinhos, o que anteriormente tinham visto mendigando, perguntavam: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era, outros diziam que não, mas ele mesmo diz: sim, sou eu. Sabe, queridos, algumas pessoas não conseguem enxergar a beleza da espiritualidade, mas aquele homem foi curado muito mais do que a visão física. O texto nos diz assim: ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Sabe? Talvez você está precisando ser lavado, ser curado de uma cegueira espiritual que te alcançou há muito tempo. E Jesus está trazendo algo novo para você. E pode ser hoje. Você precisa enxergar muito mais do que os seus olhos físicos. Eu, por exemplo, para ler as letras pequenas da minha Bíblia que estou usando aqui, sem os óculos, é tão difícil. Mas muito mais do que a visão física ou a minha dependência desses óculos, eu preciso aprender a olhar com os olhos espirituais e enxergar tudo aquilo que Deus já preparou para a minha vida. Ele tem grandes coisas para mim, Ele tem grandes coisas para a nossa casa, para o nosso lar. Ele tem grandes coisas e eu sei que Ele tem o melhor para nós. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma
Deus orar por nós nesse instante. Senhor Deus de graça, Deus de misericórdia, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar em Tua presença novamente, Pai. Agora eu te peço, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para ouvirmos a Tua palavra, para sentirmos o Teu toque, que venha de encontro, Senhor, com a nossa necessidade, Pai. Que não seja uma palavra doce, Pai, mas seja uma palavra que mostre, Senhor, a Tua vontade sobre nós, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. quero compartilhar uma porção da palavra de Deus com vocês nesta noite. E é justamente sobre Jó que eu quero conversar com cada um de vocês. Quando falamos de Jó, conhecemos bem a história, nós sempre lembramos do início e do fim do livro. O início que narra todo o sofrimento, toda a dor de Jó. A Bíblia nos conta o início de que Satanás foi até Deus e pediu para que pudesse atentar contra a vida do servo de Deus, Jó. Deus disse que poderia tocar nos seus bens,
seus filhos, até mesmo na sua saúde, mas não poderia tirar a vida dele. E assim foi feito. Jó então se viu numa situação terrível, perdeu tudo que tinha, mas acho que pior do que tudo que tinha, ele perdeu os seus filhos amados. E a Bíblia tem um texto muito interessante, porque a Bíblia, lá no início de Jó, começa dizendo o seguinte, olha, que Jó era um homem fiel, que só de pensar, de imaginar que um dos seus filhos poderia pecar contra o Senhor, ele já ia e sacrificava a Deus. Tamanho era o temor que ele tinha. Mas mesmo assim, tudo veio sobre ele. No final, também conhecemos, porque lá no final, a Bíblia diz assim, Jó dizendo, né? Antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E a esposa de Jó? No meio de tudo isso, aquela mulher vira para ele no meio do sofrimento, e eu penso às vezes que essa mulher também era até mal compreendida pela expressão que ela usou, e ela diz para ele assim, por que você não amaldiçoa este teu Deus e morre? Eu digo que ela é mal compreendida porque ela estava no meio do sofrimento, no meio do caos, no meio da dor, da angústia. E aí eu quero trabalhar com vocês justamente sobre a resposta da dor, a resposta da angústia no meio do sofrimento. Como nós temos respondido tudo isso? Mas eu acredito que o capítulo 19 traz para você e para mim exatamente um resumo da vida de um homem, ao que diz respeito à materialidade, à espiritualidade, ao que diz respeito a uma vida com Deus ou não. E eu quero compartilhar em partes este capítulo 19 do livro de Jó. Se você puder e tiver a oportunidade, abre comigo a sua Bíblia, Jó, capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 4. Que diz assim, então Jó respondeu, até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonham de agredir-me? Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. No capítulo 19, no texto que nós acabamos de ler agora, nós vemos Jó com uma crise existencial. Aqui Jó começa a ter dúvidas do porquê que ele está na terra. Eu acho que em algum momento a gente já teve algumas crises semelhantes. Por que Deus só comigo? Ai Deus, diante da dor, nós temos dificuldade às vezes de responder com serenidade. Nós temos dúvidas e aqui Jó está respondendo a dor dele com uma dor existencial. Olha só, no capítulo 3 deste mesmo livro de Jó, no verso 3 e 4, no capítulo 3, verso 3 e 4, ele diz assim, pereça o dia do meu nascimento e a noite em que ele disse, nasceu um menino, transforme-se aquele dia em trevas, e Deus, lá do alto, não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Essas são as palavras de Jó quando ele se lembra do dia do seu nascimento. A dor existencial era tão profunda que ele lamenta o dia em que ele nasceu. Esta é uma das respostas de Jó para a dor. E eu acredito que muitos de nós já pensamos assim. Sabe, irmãos, eu creio em nome de Jesus que não é o caso de nenhum de nós, ou de vocês que estão assistindo como igreja, ou que estão compartilhando isso agora. Mas esta dor existencial é o que acontece no coração da maioria daquelas pessoas que tiram a própria vida, que não conseguem encontrar sentido para levantar no outro dia, que não conseguem encontrar sentido para continuar caminhando, não há objetivo, não há alvo a alcançar, porque a sua vida perdeu toda a cor, toda a beleza. A dor existencial provoca tudo isso dentro do ser. No capítulo 11 ainda, no verso de número 13, ele diz assim, olha, contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas
se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite na sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. Então ele começa dizendo assim: contudo, se você consagrar-se a Deus, isso pode mudar. Essa dor existencial, essa dor que arde dentro do peito, que você não encontra mais sentido, pode ser mudada em Cristo Jesus. Mas além da dor existencial, existe uma dor que é a dor espiritual. Olha só o que Jó está enfrentando. Verso 5. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito, é injustiça, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasa com todos os lados enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acompanham ao redor da minha tenda. Olha a dor espiritual que Jó está enfrentando agora. Diante de todo esse cenário que ele passou, de perda, de frustração, de angústia profunda, seus amigos agora começam a questioná-lo e começam a lançar sobre ele um peso, e ele começa agora a colocar em Deus a culpa por suas dificuldades. E ele então diz assim que, se de fato ele está vivendo dessa forma, saiba que foi Deus que o tratou mal, que Deus lançou sobre ele uma rede, que colocou ele num beco sem saída. Ele começa agora a ter uma frustração espiritual. Sabe, queridos, e quantas vezes nós não fazemos do mesmo jeitinho? Nós começamos a lançar em Deus as nossas dificuldades. Começamos a lançar em Deus as nossas culpas e dizer que Ele é o culpado por situações que nós mesmos criamos. Como se Deus tivesse bloqueado os nossos caminhos, como se Deus estivesse fechando as portas e impedindo que nós recebêssemos as nossas bênçãos. Esta dor espiritual nada mais é do que uma frustração pessoal que lançamos sobre Deus como se Ele fosse culpado por alguma coisa. Jó estava vivendo exatamente isso. Jó estava padecendo, quase não sai. Jó estava padecendo e ele precisava encontrar alguém para culpar, e agora uma das causas da sua dor era justamente o fato de que ele achava que Deus não estava cuidando mais dele. Irmãos, eu acredito que todos vocês já passaram por um momento mais ou menos assim, no qual você ora e tem a impressão de que Deus não está ouvindo as suas súplicas. De que você busca e parece que Deus está olhando para outro lado. Momentos em que você tem a certeza até mesmo de que Deus se esqueceu de você. Mas será que isso é verdade? Será que isso corresponde ao que Deus preparou para você? Mas não para por aí. Jó teve a dor existencial, a dor espiritual, mas agora ele também começa a enfrentar uma dor que é a dor relacional, no seu relacionamento. Verso 13 diz assim: Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro. Veem-me como um estranho. Chamam o meu servo, mas ele não responde. Ainda que eu lhe implore pessoalmente, minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados
me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Consegue imaginar essa dor relacional? Agora Jó está enfrentando talvez uma das piores dores, o desprezo das pessoas. E não um desprezo qualquer, o desprezo das pessoas que estão próximas a eles. Esposa, amigo, irmãos, pessoas que faziam parte do seu dia a dia, da sua rotina, da sua casa. Ele agora diz que essas pessoas o desprezam. Consegue imaginar a proporção da dor que ele está sentindo? A dor relacional do desprezo, a dor de quem se viu sozinho, como se todos estivessem virados as costas para ele, é exatamente o que ele está passando agora. Que dor profunda! A dor do abandono, a dor daquele que se sente menosprezado. Ontem ainda, essa semana, não sei exatamente o dia, eu tenho visto um vídeo, acompanhei um vídeo que está em todas as redes sociais, de um jovem entregador que entrou num condomínio para fazer um trabalho e um dos moradores deste condomínio o maltratou, o humilhou de todas as formas possíveis. Está em qualquer rede social você encontra. E aquele homem o humilhou de tal maneira, desprezando, lançando sobre ele tudo que não serve, palavras pesadas. E a gente via a angústia no olhar daquele rapaz sendo menosprezado. Como deve ser difícil. E talvez você esteja se sentindo assim. Sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido, e às vezes eu ensino, em especial nos encontros de casais, que muito mais dolorido do que um tapa na cara é uma palavra maldita. E quando eu falo maldita, não estou falando de maldição, mas uma palavra pesada, uma palavra que vem afiada como uma espada para machucar. E essas palavras que vêm desta forma, que machucam mais profundamente, não vem das pessoas de fora não, meu irmão. Normalmente ela vem das pessoas que você mais ama. Não é verdade? Vou dar um exemplo. Suponhamos que eu, Marcelo, estou andando na rua. E alguém vira para mim e fala assim: ei, gordinho, ô gordo, tal. Eu vou dar risada, vou levar na brincadeira, não tem problema nenhum. Mas se a minha mulher, a quem eu tanto amo, virar para mim com desprezo e me chamar de gordo e falar que eu estou assim, tal, vai doer. Os de fora, pouco me importa, eles não têm nada comigo. Mas o que minha mulher pensa a meu respeito, isso sim machuca. Isso sim dói. E a Bíblia diz que Jó está enfrentando justamente essa dor relacional. Essa dor que vem por falta de relacionamento, por essa angústia que ele está passando junto àqueles a quem ele ama. Até os servos, até os empregados menosprezam. Eu acho interessante porque o texto ele diz assim, que até quando ele vai pessoalmente falar com os servos desprezam. Os meninos, imagina ele passando na rua, o verso de número 18, até os meninos zombam de mim e dão risada quando eu apareço. Além do desprezo, a zombaria. Imagina então a dor que ele está enfrentando. Então ele vive uma dor existencial, ele vive uma dor espiritual, ele vive uma dor relacional. Mas como enfrentar todo esse tipo de dor? Mas antes da gente pensar aqui um pouquinho mais à frente, eu queria que você fizesse um exercício sobre a sua vida. Será que você hoje está enfrentando essa dor existencial? Será que você tem se perguntado qual é o sentido de você levantar amanhã e continuar a sua jornada? Será que você tem se perguntado se vale a pena mesmo? Ou até mesmo espiritualmente você tem questionado, será que Deus tem olhado para mim? Será que vale a pena? Isso me faz lembrar também o Salmo de número 73, quando Asaf, que era o ministro de música da sua época, fala: pouco, por muito pouco não pequei, pois tive inveja. Quando eu olhei para as pessoas, olha assim, ele questionou, será que vale a pena mesmo continuar? Essa dor espiritual também é profunda.
E o relacionamento? É tudo isso que eu falei. Talvez você esteja enfrentando um pouquinho dessa questão que estamos conversando. Mas então, eu quero que você entenda que a resposta para tudo isso que nós estamos enfrentando, a resposta para que tudo isso que estamos passando, a resposta para que tudo isso que nós acabamos de dizer, é a firme convicção de que Deus tem o melhor para você. Uma firme convicção é o que diferencia as coisas. E olha só, verso de número 25, ainda no capítulo 19. Veja o que o próprio Jó então fala sobre tudo isso que ele estava vivendo. E o texto diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira lhe trará castigo, e então vocês saberão que há julgamento. Aleluia! Eu sei que o meu Redentor vive. A resposta de Jó para todo este sofrimento, a resposta de Jó para toda essa angústia existencial, essa resposta para essa angústia espiritual, essa resposta para essa angústia relacional, foi na verdade uma firme convicção de que o Redentor vive e de que no final ele se levantará e dará a resposta que você precisa. Será que é diferente da sua vida e da minha? Será que é diferente este Deus para você e para mim, para sua casa ou para minha casa? Não, o Deus continua sendo o mesmo. O meu Redentor vive e ele se levantará e ele fará o que ninguém mais pode fazer. E o texto do verso 27 diz assim: eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e mais ninguém. Ele está dizendo: eu sei que eu posso passar por tudo isso. Eu estou sofrendo, eu estou angustiado, a dor é algo que me persegue, eu posso não ter mais forças, mas eu sei que o meu Redentor vive. E que quando tudo isso passar, eu verei a glória do Senhor. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Em meio à pandemia, em meio às lutas, em meio às angústias, em meio a tudo isso, eu acredito que a resposta é uma só. Eu sei que o meu Redentor vive. Então, nesta noite, eu não sei como está o seu coração. Se você está enfrentando uma crise existencial, se você perdeu o sentido da vida, ou talvez você esteja enfrentando uma crise espiritual, não sabendo se Deus se importa com você, se Ele está ouvindo as suas orações. Ou pior ainda, talvez você esteja enfrentando uma crise relacional, o abandono, o desprezo daquelas pessoas a quem você ama. Talvez isso seja a marca da sua vida hoje. Uma firme convicção pode mudar tudo isso. Eu sei que o meu Redentor vive. E ele se levantará. E eu verei, ninguém mais, eu mesmo o verei. Que essa seja a sua convicção. Porque uma vez que você tem esta certeza de que o Senhor é contigo, e que ele se levantará ao seu favor, em que ele mudará a sua história, as demais coisas perdem a relevância, a importância. Você começa a entender que existe um propósito maior, e que o Deus a quem servimos te ama e se importa com você. Por isso, nesta noite, deixa as dúvidas de lado, deixa as suas angústias de lado,
Deixa tudo para um outro momento. Volte os seus olhos para Cristo e o adore, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Que Deus abençoe você. Firme convicção é o que eu oro por você por essa semana. Que você tenha essa certeza de que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer o que ninguém mais pode fazer. Vamos adorá-lo então, em nome de Jesus, dar a Ele o seu devido louvor, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Que a gente possa descansar então no Senhor e ter essa certeza de que Ele é a nossa firme convicção. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele se levantará a meu favor. Que essa semana você possa viver isso. Que você possa ter essa certeza de que o nosso Redentor, que está vivo no céu, se levantará a nosso favor e nos dará vitória. Porque Deus é fiel. Eu oro para que você viva isso e seja abençoado poderosamente. Amém, queridos? Eu agradeço a Deus por esse tempo que você passou junto conosco. Que nós, da Primeira Igreja Batista, aqui na cidade de José Bonifácio, possamos de alguma maneira abençoar a sua vida, a você que é de outra cidade, de outro estado, que você possa sentir o toque do Espírito Santo. E quanto a nós, membros dessa igreja, que possamos estar firmes e voltados para Cristo, prontos para o nosso retorno. Esta pandemia está no final, eu creio.
E logo estaremos juntos, celebrando ao nosso Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te fortaleça mais e mais. E agora, que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce e perfeita comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de todos os santos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e graças a Deus. Uma ótima semana a todos. Fiquem na paz do Senhor.